O objetivo dessa parte é trazer um pouquinho do conteúdo que está presente no manual. Eu acho que vocês, se quiserem ir colocando questões ao longo da apresentação, fiquem à vontade também. Como a Natália trouxe, o conteúdo também está para apreciação de vocês, né? Para sugestões também. Então, para trazer um pouquinho, bem resumido no manual, ele traz mais aprofundado a respeito do orçamento, mas diante da fala de vocês, né, já trouxe um pouquinho até sobre o fundo e tudo mais, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, o quanto é importante saber sobre esse conteúdo e, de fato, até no momento em que foi perguntado que vocês sentiram falta, se isso é uma das coisas que é necessário saber para poder se efetivar, né? As ações, os planejamentos, né? Sem o dinheiro a gente não consegue fazer, né? Tem muita dessa fala. Então, o quanto é importante saber a respeito do orçamento e dos prazos e etc. Pode passar, Thaís. Então, o que o Conselho Estadual do Idoso precisa? Né? Ele precisa compreender, monitorar, participar do processo orçamentário do governo do Estado de São Paulo. Essa questão da participação do orçamento é muito importante. Eu não sei de que forma isso acontece na realidade de vocês, né? Mas o conteúdo está voltado para dizer da importância dessa questão. E aí, a gestão do fundo, da gestão, essa parte da participação, né, ela faz parte da gestão e do controle social, que é o papel do Conselho Estadual do Idoso. É necessária a articulação, como vocês já vêm trazendo, para diversas questões, e principalmente em relação ao orçamento e alinhamento, com os responsáveis pela elaboração das propostas orçamentárias nas secretarias, aquelas que estão vinculadas, aquelas que fazem gestão financeira, né? E principalmente em relação aos prazos, porque vocês sabem que se as coisas vão fora do prazo, não tem como fazer a aplicação daquele recurso e etc. Né? Então, tem o plano de ação que o conselho deve votar e aprovar, sempre no período correto. No manual isso tem bem claro, os períodos também que devem ser feitos e etc. Pode passar. Para isso, nós tem, né, a sugestão de que toda a organização pública tem esse ciclo integrado de planejamento de orçamento, que é o plano plurianual, que estabelece metas, prioridades e custos para o período de 4 anos. Ele prevê ali esse período. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é conhecida como LDO, indica as prioridades, o cenário macroeconômico, fiscal, permite a elaboração e aprovação da próxima lei, que é a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA. A LDO e a LOA ocorrem anualmente. A LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, ela autoriza a quantidade de recursos que cada órgão público pode executar em cada ano, compreende todas as receitas, despesas do governo, estimando as receitas, fixando as despesas. Na LOA que se faz todo aquele planejamento. Acredito que vocês têm essa prática, não sei se nas plenárias, né, para que ou com a mesa diretora executiva, como que é feito isso? Até se alguém quiser colocar a respeito, né, dessa questão da LOA, do planejamento que é feito todo ano, para que se garanta aí esses recursos, né? Pode passar, é só uma revisãozinha. E aí o manual, como a Natália já trouxe também no primeiro dia, ele traz sugestões de instrumentos de planejamento para auxiliar vocês também, né, no planejamento para as ações, tanto de orçamento, em relação ao orçamento, a maioria delas tem essa relação com o orçamento, como também algumas outras ferramentas aí de planejamento e de planos de ação. Tem, né, uma sugestão do planejamento estratégico para nortear as ações do conselho, e que é pautada nesses conceitos, né, de missão, que é a razão pelo qual o conselho existe, visão, onde o conselho deseja chegar ao longo prazo, que vem um pouco da fala do Sérgio também, né, do legado, de onde quer chegar no longo prazo, que é uma ação contínua, né, não é estático ali, não é,
tem sempre uma continuidade. Resultados, que é o que o conselho quer alcançar, processos internos, os processos que levarão os conselhos a resultados esperados, acredito que tem muito a ver com as ações das comissões, como a Vera trouxe, e os valores são os princípios que regem o conselho, muito vinculado ali também ao regimento interno, forma né, de como está organizado o conselho e estrutura. Aqui, falando da plano de ação operacional, como eu trouxe para vocês, tem a sugestão até de plano de como que pode ajudar o conselho a planejar algumas ações. Então, tem uma sugestão, e aí tem um exemplo no próximo slide, de como pode construir a partir, por exemplo, do plano de ações das comissões. Mas pode voltar um pouquinho, Thaís, para dizer o que é cada uma dessas sugestões aí de organização desse plano. O objetivo, que é aquilo que se pretende alcançar, nesse caso, o objetivo tem que estar associado aos resultados esperados que foram já traçados no planejamento estratégico, que é do conselho como um todo, é mais geral, e aí vai se delimitando mais nos planos de ação operacional. As ações, que são as atividades necessárias para atingir os objetivos. A periodicidade ou prazo, porque é importante estabelecer um prazo para que as ações sejam de fato efetivadas, né? Então, a previsão do tempo ali, da realização de cada atividade e a fonte de recursos, o que será necessário para a realização daquela atividade. Não necessariamente um recurso financeiro, mas um recurso que tem que ser utilizado, por exemplo, uma reunião e etc. Pode passar que tem um exemplo a respeito dessa questão do plano operacional. Então, a sugestão é que cada comissão construa seu plano de ação operacional, para que consiga efetivar as ações, para que tenha ali uma organização, um norte, né, de como deve ocorrer as ações aí, planejar as ações das comissões. Hoje, as comissões permanentes, só para a gente ter uma revisão, porque acredito que vocês saibam, teve uma alteração recente, né, que a gente até vai atualizar também no manual, do acréscimo dessa comissão de normas, análise e fiscalização, e essas são as comissões permanentes que estão estabelecidas no último regimento interno, e cada uma delas com a sua função, com as suas atribuições, que são detalhadas mais especificamente no regimento, em cada capítulo. Até eu não sei se alguém quiser colocar a respeito das normas, análise e fiscalização, de que necessidade surgiu, para a gente falar um pouquinho depois, talvez a gente fale um pouquinho depois no regimento, mas só para anotar a respeito disso, para a gente conversar um pouquinho. Aí tem um exemplo do plano de ação operacional, pode mudar, Thaís. Mas antes de você mudar, por exemplo, tem uma comissão, quem não está aí, porque aqui na terceira fala articulação política e comunicação social, né? Eu entendo que essa articulação política seja toda a relação com as secretarias, não sei. Mas uma que talvez seja interessante seja uma de relações institucionais, né? Que pode ser tanto com o setor privado quanto com o setor público, né? E que possam fazer essas parcerias, né? Não sei, é uma sugestão aí que eu deixo para vocês pensarem aí numa próxima alteração. O que traz o regimento dessa Comissão de Articulação Política e Comunicação Social é desenvolver ações junto aos poderes públicos, instituições, sistema de justiça, conselhos de políticas públicas, organizações da sociedade civil, para a difusão dos princípios, objetivos e diretrizes e programas das políticas nacionais e estaduais do idoso. E também faz organização das leis, decretos, organiza, né, as resoluções e tal. Tem a ver um pouquinho com isso que você está trazendo. Articular a participação das demais comissões temáticas permanentes no sistema de visibilidade das ações do SEI, colaborar na divulgação das ações e atividades realizadas. No regimento interno tem bem definido qual que é a atribuição, mas, como a gente vai ver mais para frente, o regimento interno ele pode ser alterado, né, a qualquer momento, até para a gente ficar atento. Mas pode passar só o exemplo, né, que eu não sei
tem alguém aqui hoje que faz parte, compõe alguma comissão ou a Comissão de Legislação e Políticas Públicas? Alguém saberia me responder? Sim? Não? Só põe um sim ou não. A Antônia, acho que faz parte. Não, a Antônia é da Finanças, né? Sim, a Comissão de Fundos e Finanças também. Sim. Tem mais alguém que faz parte de comissão? Para ver se tem esses exemplos, né? Para saber se de fato as comissões elaboram esse plano de ação, se estão planejando elaborar, para a gente saber um pouquinho também a respeito dessas sugestões de exemplos, né? Se faz sentido, porque aqui traduzindo um pouquinho do qual que é o objetivo, monitorar as políticas correlatas ao envelhecimento, especificamente da Comissão de Legislação e Políticas Públicas, né? Pegando as atribuições que ela tem, né? O que é pensado para ela, as ações, a periodicidade em que deve se rever isso e estar avaliando, e as fontes de recursos, que aqui no caso são legislações, portarias, notícias, ofícios, etc. E aí o Valdir... Acho que a Maria Helena faz parte, não? Acho que quase todo mundo aqui faz parte, né? O De Thomas comissão. está numa, a Antônia está em outra, Nelly também está em uma, que é o onde Sérgio também. Que é onde, de fato, fundamenta as ações do Conselho, né? São nas comissões em que dá subsídios até para as decisões, para os assuntos nas plenárias e etc. O quanto é importante esse trabalho nas comissões. O Valdir talvez vai poder colaborar, e a hora que a gente falar um pouquinho da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, tem um fluxo aqui a respeito das denúncias que a gente vai falar um pouquinho, aí eu acho que o Valdir vai poder colaborar um pouco também. Então, essa que é a sugestão, né? Aí, se alguém quiser falar a respeito, se faz um tipo de planejamento, plano de ação nesse sentido, dentro das comissões, dentro do que está estabelecido ali para cada comissão. Esse plano tem que ser sempre atualizado, pactuado, junto aos conselheiros, até também pensando como que é a visibilidade disso para outros conselheiros que não fazem parte dessa comissão, né? Ou como que é feita essa troca entre, né? Porque foi falado muito dessa possibilidade de troca com outros conselhos, mas também para dentro do conselho como que é essa troca, essa comunicação, né, a respeito de que está sendo trabalhado em cada comissão. O Thomas também faz parte, tá? Mas acho que podemos passar e depois, na hora que eu te falar do regimento, se alguém quiser colocar da experiência nas comissões, né, acho que a gente pode aprofundar também.